Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje, como eu avisei vocês, vai ser uma aula muito importante, pois a gente vai iniciar o assunto de integrais. Então, já vimos limites, já vimos derivadas, e agora na última parte do curso, a gente vai estudar integrais. Aí, neste assunto, eu queria lembrar essa motivação aqui, ó, o problema da área. Esse problema da área você viu lá em cálculo 1. Bom, como era o problema da área? O professor de cálculo 1, ele mostrava para vocês alguns gráficos, e o seu objetivo era tentar calcular a área que ficava abaixo do gráfico. Por exemplo, digamos que você tem aqui o gráfico de uma função constante. Como é o gráfico de uma função constante? É uma reta horizontal. Aí, se eu te pedisse, olha, eu quero que você calcule, para esse intervalo aqui, ó, de A até B, eu quero que você calcule a área que aparece abaixo do gráfico. Ou seja, o que eu queria de você era que calculasse essa área aqui, ó. Só que se a sua função é uma constante, isso aqui era um desenho de um retângulo, e aí você conseguia facilmente calcular a área. O mesmo vale também se você tivesse uma reta. Porque se você tem aqui, ó, uma reta e você quer calcular a área entre aqui dois valores A e B, nesse caso, isso daqui era um trapézio. E aí você conseguiria também calcular a área dele. Aí só que chegava um momento que o professor de cálculo 1, ele te dava uma função que a priori era uma função simples. Por exemplo, x². X² é uma parábola, você está acostumado com ela. Mas aí ele te pedia para calcular a área abaixo do gráfico de uma parábola. Então, por exemplo, você tinha uma parábola e ele queria que você calculasse a área aqui, ó, de A até B. Aí, gente, quando chegava nesse momento aqui, você começava a perceber que para funções simples, você já não sabia mais calcular a área. Você só sabia calcular a área de coisas assim bem restritas, de funções praticamente lineares. E só, uma função afim e acabou. Se chegasse aqui uma função quadrática, você já não sabia mais. Só que aí, ele começava então a introduzir o assunto de integrais. Então, se você tem uma função qualquer, e agora isso aqui, esse raciocínio que ele ensina, vale para qualquer função. Ou seja, se você tem bem aqui, vamos colocar, aqui é o A, aqui é o B. Então, digamos que eu tenho uma função, que o gráfico é assim. Aí, nesse caso, você percebe que o domínio da função é só um intervalo fechado. Aí, esse intervalo fechado a gente chamava de intervalo I. Então, I era uma parte da reta, tal que o x está entre A e B. Então, esse I era o domínio da nossa função. E o que nós queríamos, então, era descobrir quanto é essa área aqui. Aí, como é que a gente fazia lá no cálculo 1? A gente pegava no meu domínio e a gente dividia em subintervalos. Então, ao invés de você pegar o intervalo inteiro, a gente vai dividir ele em pedaços. De preferência, não é obrigatório, mas facilita a didática, de preferência eu posso pegar intervalos de mesmo tamanho, de mesmo comprimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia dividir esse intervalão aqui, ó, de A até B, poderia dividir em 4 subintervalos. Então, ó, eu quebrava aqui um, quebrava aqui outro, e quebrava aqui outro. Então, agora, ao invés de eu ter um intervalo inteiro, eu tenho 4 subintervalos. Aí, o que a gente fazia? Nesses 4 subintervalos, eu ia definir um valor. Por exemplo, digamos que eu estou aqui nesse subintervalo. Aí, eu tenho que escolher um ponto aqui desse subintervalo. Esse ponto pode ser qualquer ponto do intervalo. Pode ser esse ponto aqui, um extremo, pode ser outro extremo, pode ser a metade do intervalo, enfim, você escolhia, tanto faz. Mas você tinha que escolher um ponto.
para cada subintervalo, você escolhia um ponto dele. Esse ponto que você escolhia, poderia ser aleatoriamente, seria a altura. Você ia usar a imagem dele para ser a altura de um retângulo. Por exemplo, digamos que nesse subintervalo aqui, eu escolhi este ponto bem aqui, ó. Esse daqui, que é a extremidade direita, né? Onde é a imagem dele? A imagem dele está bem aqui, ó. Então, essa imagem dele vai ser a altura de um retângulo. Está aqui, ó. Aí eu formava um retângulo. Aí depois eu partia para esse subintervalo aqui. Aí eu poderia escolher de novo esse extremo. Onde é que está a imagem dele? Está bem aqui. Então, a partir dessa imagem, eu fazia, ó, outro retângulo. Passava para o outro subintervalo. Se eu escolhesse de novo esse extremo aqui, a imagem dele está bem aqui. Então, eu ia formar aqui um outro retângulo. E, por fim, se eu pegasse esse subintervalo aqui e escolhesse essa extremidade, eu ia ter outro retângulo. Por que eu estou fazendo isso? Porque, assim, até então eu não sei calcular a área de toda essa região. Mas, se essa região fosse dada por retângulos, eu sei calcular a área de retângulo, porque a área de retângulo é base vezes altura. Acabou. Então, se eu sei calcular a área de um retângulo, ó, eu multiplico a base vezes a altura, calculo a área desse. Depois eu multiplico a base desse vezes a altura desse, a área desse, e assim por diante. E depois eu vou somar a área de cada retângulo. Essa soma, claro que ela não vai ser exatamente a área que eu queria inicialmente, mas ela é uma aproximação. Então, era isso que a gente fazia. Lembrando, ó, que cada subintervalo vai ser a base do meu retângulo. E como eu dividi igualmente esses subretângulos, eu vou chamar todos eles de ΔX. Então, aí eu tenho o retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3, retângulo 4. Para cada retângulo, que eu vou chamar de RI, como é que eu calculo a área dele? Bom, a área de um retângulo é base. Quem é a base? ΔX, vezes altura. Quem é a altura? A altura dele é a imagem de um ponto do intervalo. Então, vou chamar esse ponto, ó, XI asterisco, ou XI estrela. Eu escolhi um representante do meu intervalo, a imagem dele vai ser a altura do meu subretângulo. Então, a área do retângulo vai ser a altura vezes a base, que é ΔX. Então, essa seria uma fórmula que representa a área de cada subretângulo. Mas lembrando que só um subretângulo ainda não é minha aproximação. Eu vou ter que somar todas as áreas para eu ter uma aproximação para a área que eu queria inicialmente. Então, a área que eu queria inicialmente, ela é aproximadamente um somatório com I indo de 1 até N de cada retângulo. Isso daqui era aproximadamente a área que eu queria. Aí você vai dizer, professor, mas é óbvio que esses retângulos aqui, eles não estão representando muito bem a área que a gente queria, né? Porque, por exemplo, olha para esse subretângulo aqui, ó, esse último. A área dele é muito maior do que a área que eu gostaria que fosse. Mas não tem problema, isso é só para você entender o início. Porque se você perceber, se a tua função ela é contínua nesse intervalo fechado, eu poderia fazer o quê? Eu poderia dividir em mais subintervalos. E quanto mais eu dividir em subintervalos, quanto mais fina for a minha partição, melhor vai ser a minha aproximação. E mais, se esses subintervalos, o comprimento deles tendesse a zero, ou melhor, o número de subintervalos tendesse a infinito, e esse limite existisse, eu ia convergir para a área que eu queria desde o início. Então, no final, você aprende, isso aqui é todo cálculo 1, tá? Você aprende que a área que você queria é igual ao limite, quando n tende ao infinito, desse somatório aqui. Esse somatório é conhecido como uma soma de Riemann. E isso aqui que vocês estão vendo era justamente
o conceito de integral, era a definição de integral. Só que você não escrevia assim, né? Por mais que toda integral era um limite. Por essência, toda integral é um limite. É o limite de uma soma de rima. Mas a gente não escrevia assim, né? A gente colocava uma notação que vocês já estão mais familiarizados, que é essa notação aqui. Ou seja, então a área, deixa eu colocar de outra cor, a área seria a integral, intervalo de A até B, de f de x dx. Tá? Então, isso daqui simbolizava esse limite. É claro que a gente não, na hora de calcular a integral, a gente não calculava usando o limite, apesar que é possível, só que ia dar muito trabalho. Então, na hora de calcular a integral, você usava algumas propriedades e algumas regrinhas que aí você consegue calcular o limite tranquilamente. Deu para relembrar? Deu para revisar o que você fazia lá em cálculo 1? Beleza, então agora a gente vai para cálculo 2. Né? Mas assim, a ideia vai ser a mesma. Por isso que eu gosto de relembrar isso daqui. Então, bom, vou fazer aqui no outro quadro. Vamos falar agora do problema do volume. Porque ó, lá em cálculo 1 você usou integrais. Então, uma das aplicações de integrais é para calcular a área de uma região abaixo de um gráfico. Agora eu quero calcular um volume. Tá? Então, ó, digamos que você tem uma função de duas variáveis. Então, se você tem uma função de duas variáveis, o gráfico dela está no R3. Bom, eu vou fazer aqui um gráfico também já geral. Então, bora dizer que o domínio dela é um retângulo, tá? O domínio dela não é mais um intervalo, vou escrever aqui, ó, o domínio dela é um retângulo. Como é esse retângulo? São os pontos que estão no R2, só que o x está limitado entre A e B, e o y está limitado também entre duas constantes, C e D. Então, esse aqui vai ser o domínio da minha função. Então, aqui, ó, no meu domínio, não vai ser todo o R2. Vai ser praticamente um retângulo. Porque o x está entre duas constantes, o y está entre duas constantes. Por isso que lá, quando a gente estava falando sobre otimização em compactos, eu falei para vocês que era importante você entender aqueles conjuntos. Porque eu falei que aqueles conjuntos que apareciam, aqueles retângulos, aqueles polígonos, seriam justamente o nosso domínio agora aqui em integrais. Então, nós vamos trabalhar com integrais, basicamente ali em domínios que são conjuntos compactos. Nesse caso aqui, um retângulo. Então, ó, eu tenho aqui, no meu domínio, eu tenho um retângulo assim. Por exemplo, isso aqui no meu domínio. Tá, mas como é o gráfico da minha função? Bom, vamos dizer que o gráfico ele é mais ou menos assim. Ó, então perceba que aqui eu fiz uma superfície qualquer. Então, ó, isso daqui, essa superfície que vocês estão vendo, é o gráfico de uma função. E nesse caso, qual é agora o nosso objetivo? O nosso objetivo é tentar descobrir qual é o volume que aparece abaixo dessa superfície e acima ali do plano XY. É claro que se a nossa função, olha só, se a nossa função fosse uma função constante, você conseguiria calcular esse volume. Por quê? Porque se a tua função aqui, ó, de duas variáveis, fosse uma função constante, o gráfico dela seria um plano aqui paralelo ao plano XY. Aí, nesse caso, qual seria o volume? Seria o volume de uma caixa retangular. Aí você só multiplicaria aqui a área desse retângulo vezes a altura. Acabou. Bom, enfim, dependendo de como é a sua função, em casos muito específicos, você conseguiria calcular o volume. Mas e para um caso mais geral? Como é que a gente vai calcular o volume nesse caso? Bom, aí você já deve esperar o que eu vou fazer, né? Bom, assim como lá em cálculo 1, eu pegava o meu intervalo e eu dividia em subintervalos, aqui em cálculo 2, eu vou pegar o meu retângulo, perceba que o retângulo ele já é o meu domínio, eu vou pegar o meu retângulo e dividir em subretângulos. É isso que eu vou fazer. Então, ó, aqui
eu vou pegar e, por exemplo, dividir esse retângulo em 4 subretângulos. Tá aqui, ó. Peguei no meu domínio e dividi esse retângulo maior em 4 subretângulos. E aí eu quero calcular o volume para cada um desses subretângulos. O volume dele, que está acima dele e abaixo do gráfico da minha função. Bom, assim como no cálculo 1, em cada um desses subretângulos, eu vou ter que escolher um representante. E vou ter que calcular o valor da função para esse ponto, que é o meu representante. Então, por exemplo, se para esse subretângulo aqui, ó, eu escolho como meu representante esse ponto bem aqui, onde é que está a imagem dele? A imagem dele está bem aqui em cima. Então, essa imagem dele vai ser a altura, agora, de um paralelepípedo, né? Porque vai ser uma caixa retangular. Então, ó, eu vou desenhar aqui uma caixa retangular. Então, ó, eu peguei esse ponto aqui, calculei a imagem dele está bem aqui, então isso daqui determinou para mim a altura de uma caixa retangular. Bom, mais uma vez, essa caixa retangular, ela representa exatamente o volume que eu queria? Não, mas ela é uma aproximação. E a vantagem dela é que para essa caixa, eu sei calcular o volume. Como é que você calcula o volume de uma caixa? Você multiplica a base dela vezes a altura. E quem é a base dela? A base dela é cada um desses subretângulos aqui, ó, gente. Para facilitar mais a minha vida e para ser um pouco mais didático, eu poderia pegar o retângulo maior e dividir em subretângulos de mesma área, que eu vou chamar de ΔA. Então, ó, cada um desses tem uma área que eu vou chamar de ΔA. Então, afinal, como é que eu vou calcular esse volume aqui? O meu volume dessa parte aí, ou seja, dessa subcaixa, volume daqui, vai ser igual à área da base, que eu estou chamando de ΔA, vezes a minha altura. Quem é a minha altura? É a minha função aplicada nesse ponto que é o meu representante. Então, vou chamar esse ponto de XIJ estrela. Isso aqui é a minha altura vezes a minha base, ΔA. Pronto. Então, assim eu consigo facilmente calcular o volume de cada caixa. Eu vou calcular o volume daqui, depois daquela, depois daquela. E no final, o meu volume vai ser aproximadamente uma soma dupla, né? Porque agora eu estou ali, o meu domínio ele é bidimensional, então eu tenho que fazer uma partição tanto em x quanto em y. Então, por isso que aqui o somatório vai ser duplo, onde o i vai de 1 até m, o j vai de 1 até n, dessas funções, seja f, x e j estrela, y e j estrela, ΔA. Pronto. Só que isso aqui é só uma aproximação. Mas se eu quiser obter o volume exato, o que eu posso fazer? Eu posso dividir em mais subretângulos. Posso passar para 8, 16, 32 e assim por diante. E é óbvio que quanto maior for a quantidade aqui, ó, de subretângulos, mais próximo eu chegarei do valor exato. Bom, o que me impede, então, de dividir esse retângulo maior em infinitos subretângulos? Nada me impede, é só calcular um limite. E se esse limite convergir, ou seja, se ele existe, é porque, de fato, ele é o volume que eu queria desde o início. Então, olha só. Professor, não acredito, o senhor vai pegar isso daqui e passar um limite aqui. E isso que vai ser a nossa integral? Sim. Então, olha só, o nosso volume aqui vai ser igual ao limite quando m e n tendem a infinito dessa soma dupla, que é chamada também de soma dupla de Riemann. Disso daqui. Então, em cálculo 2, se você quiser calcular uma integral, você pode calcular a integral usando esse limite. Bom, lá em cálculo 1, eu acho que o professor Leão,
Eu acho que ele resolveu pelo menos uma questão usando esse limite de somatório. Fez, né? Beleza. Bom, aqui em cálculo 2, seria legal que a gente fizesse também. Mas, por conta do tempo, nós não vamos fazer. Mas, ó, dever de casa, você quer se divertir hoje? Resolva aqui uma integral usando esse limite aqui desse somatório. Bom, mas afinal, a gente vai escrever assim uma integral? Não, a gente vai escrever uma notação para ela. A gente vai definir uma notação para ela também. Então, ó, as nossas integrais aqui, nós vamos escrever como sendo aquele símbolo da integral, só que duas vezes. Então, eu estou integrando em cima de uma região R. Então, estou integrando aqui, ó, em cima de uma região R, uma função f de xy. Então, isso aqui que vocês estão vendo, que na verdade é esse limite desse somatório, é o que nós vamos chamar de integrais, aqui em cálculo 2. No caso, isso aqui é uma integral dupla, porque a minha função é uma função de duas variáveis. Eu nem coloquei a função aqui, era bom colocar. Então, isso aqui eu estou trabalhando com uma função cujo domínio é esse R aqui, só que esse R é um subdomínio do R2. Tá? Então, isso aqui vai ser nossa integral dupla. Até aqui, tudo bem? Deu para entender a teoria? Então, pronto, eu poderia terminar a aula aqui, que você já poderia calcular qualquer integral dupla aí. Só passar esse limite desse somatório. Mas é assim que a gente vai calcular no nosso curso? Infelizmente não. É porque a gente não tem tempo também, né? Porque resolver um desse aqui, depende da tua função, demora muito. Então, a gente vai usar algumas propriedades, algumas regras, que vocês já vão se habituando. Olha, bora aqui no nosso slide. Estamos na aula 22, integrais duplas, e eu iniciei, então, falando sobre o problema do volume. Aqui eu só vou recapitular. Primeiro, a gente pegou um domínio, que seria um retângulo. E a gente está supondo também que a nossa função é não negativa, para poder falar de volume. Bom, nosso objetivo é calcular o volume que está abaixo da superfície e acima do plano XY, que seria o volume desse objeto aqui. Para isso, nós dividimos o nosso domínio em subretângulos, ou seja, em vez de eu trabalhar com todo o retângulo de uma vez, eu divido ele, ó, em vários subretângulos, de preferência de mesma área. E perceba que para cada subretângulo, eu tenho que escolher um ponto que esteja nele, que seria o meu representante. Por exemplo, olha para esse subretângulo aqui, ó, que está mais escuro. Nesse subretângulo, a gente escolhe esse ponto aqui do meio, ó. Então, para esse pontinho aqui do meio, eu vou calcular a imagem dele. A imagem dele vai ser a altura da minha caixa retangular. Então, ficaria algo assim, ó. Então, vendo agora graficamente, vendo em uma visão tridimensional, já que eu escolhi esse pontinho aqui, a altura dele definiu para mim essa caixa retangular. É claro que essa caixa retangular não vai ter o mesmo volume desse pedaço aqui que eu queria. Porém, isso é só uma aproximação. E aí, o que a gente faz, então? Aproximadamente, o nosso volume vai ser esse somatório para cada caixa retangular. E se nós queremos, então, vai ficar algo assim. Se eu aplicar esse mesmo raciocínio para cada subretângulo, no final eu vou ter esse objeto aqui. Só que você percebe claramente que o volume dele não é o volume que nós gostaríamos ainda. Mas aí nada nos impede, né, de passar então o limite aqui, para m e n tendendo a infinito. Fazendo isso, se esse limite existir, então você pode dizer que sim, você conseguiu calcular o volume dessa figura, desse objeto. Então perceba que como motivação, eu já trouxe aqui para você uma aplicação de integrais duplas. Integrais duplas servem para você calcular o volume abaixo de uma superfície. Claro que elas não servem só para isso. E claro que você pode calcular uma integral dupla sem ser necessariamente o volume de uma figura, principalmente se a sua imagem for negativa. Mas quando a sua função é não negativa naquele domínio, então você já pode afirmar que a integral dupla vai coincidir com o volume do seu objeto. Bom, então deu para perceber que agora é só calcular esses limites aqui de integrais. Mas nós não vamos fazer assim. Aí, vamos definir então aqui, esse limite nós vamos colocar como notação essa simbologia aqui, que é uma simbologia que vocês já estão acostumados, só que em vez de usar só um símbolo desse, vocês vão usar dois símbolos. Então, isso aqui é a nossa integral dupla.
Se esse limite existe, é porque a minha função ela é integrável. Você conseguiu calcular essa integral. Agora, gente, eu queria falar com vocês sobre integrais inteiradas. Essas integrais inteiradas é um outro conceito, é uma outra definição. Mas que, claro, que eu não estou falando em vão delas. Depois eu vou conectar as coisas. Mas, assim, a priori, eu vou dar agora para vocês uma nova definição, que não é aquela integral dupla que eu acabei de mostrar para vocês, a priori. Então, vamos lá. O que seria uma integral inteirada? Uma integral inteirada é quando você tem uma função de duas variáveis, seja uma função que depende de x e y, mas na hora que você vai integrar essa função, você só integra em função de uma das variáveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função f. Essa função f, ela depende de x e depende de y. Mas na hora que eu vou integrar ela, olha o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou usando só um símbolo de integral e eu estou só integrando em função de y. Quando eu faço isso, quando eu coloco essa simbologia, eu estou querendo dizer que eu estou fazendo uma integração parcial em relação a y, que é o mesmo raciocínio da derivada parcial. Porque, por exemplo, se tu tem uma função de duas variáveis, x e y, e você deriva em relação a y, então o x para você é o quê? O x para você é uma constante. E você aplica as regras só para y. Aqui a ideia vai ser a mesma. O que é uma integração parcial? Se eu estou integrando em relação a y, então o meu x vai ser uma constante. E eu vou aplicar as regras de integração apenas para y. Isso é uma integração parcial. A gente vai ver ainda geometricamente o que isso significa, mas já vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, agora estou falando de uma outra coisa, estou falando de integrais inteiradas. Aqui eu só vou dar um exemplo. Então, ó, digamos que você tem uma função f de x, y, vou colocar aqui uma função qualquer, sei lá, x ao quadrado, y ao cubo. Aí digamos que eu peça para você na prova, gente, calcule para mim a integral de 0 a 4 x dessa função, que é f de x, y. Aí eu quero que você integre em relação a y. Aí você vai lembrar, mas o que significa isso daqui mesmo? Significa que eu vou fazer uma integração parcial em relação a y. Quem é a minha função? A minha função nesse exemplo é x quadrado y ao cubo. Então eu vou integrar de 0 a 4 x quadrado y ao cubo. Só que eu vou integrar em relação a y. Aí, nesse caso, se eu estou integrando em relação a y, então o y é a única variável onde eu vou aplicar minhas regras. As outras variáveis que venham a aparecer são constantes para mim. Então, por exemplo, imagina que tu está no cálculo 1, aí eu peço para tu integrar de 0 a 4 uma constante vezes y ao cubo. O que você poderia fazer com essa constante aqui, já que ela é constante? Poderia tirar da integral. É uma propriedade que você tem. Então, numa integração parcial, você pode usar tudo aquilo que você já aprendeu no cálculo 1. Todas as propriedades estão valendo aqui. Todas. Então, nesse caso aqui, ó, se eu estou integrando em relação a y, o x ao quadrado para mim é uma constante. Então, eu posso tirar aí da integral se eu quiser. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado vezes integral de 0 a 4 y ao cubo dy. E agora eu vou integrar só o y. Qual é a integral de y ao cubo? Muito bem, y a quarta sobre 4. Então, você já sabe integrar. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, y a quarta sobre 4. Eu estou integrando de 0 a 4. Isso aqui, então, vai dar x quadrado vezes 4 elevado a 4 sobre 4. Depois tem o zero, mas zero posso descartar. Então, aqui, ó, corto, vai ficar 4 ao cubo, isso aqui vai dar 64,
Então, no final, eu vou ter 64 vezes x ao quadrado. Está aqui. Agora, olha só que interessante. Nós integramos em relação a y. E, no final, o resultado me deu uma função, que eu posso chamar de uma função g, que só depende de x. Isso foi uma coincidência? Ou não? Você acha que sempre vai acontecer isso daí? Sempre, porque assim, lembra da derivada parcial, né? Quando você deriva parcialmente em relação a x ou em relação a y, não necessariamente a sua derivada a variável que você derivou, ela some. Nem sempre isso acontece. Às vezes sim, às vezes não. E aqui na integral, será que quando eu integrar em relação a y, o y sempre vai desaparecer e ficar só uma função em relação a x? O que vocês acham? Sim ou não? Pergunta: se eu integro parcialmente em relação a y, conforme essa integral aí, o y ele vai desaparecer? Ele vai desaparecer. Por quê? Porque nós estamos com uma integral definida. A integral é definida. Aqui em cálculo 2, você vai perceber que a gente só vai trabalhar com integrais definidas. Então, se eu estou trabalhando com uma integral definida, obviamente é de se esperar que a variável que eu estou integrando ela vai desaparecer. Mas o x não, porque o x eu trabalhei ele como se fosse uma constante. Então, se eu integro parcialmente em relação a y, a priori, no final, eu vou ter uma função que só depende de x. Tudo bem? Assim que funciona. Mas aí o que me impede, então, já que eu fiquei com uma função que só depende de x, o que me impede de integrar essa função também agora? Integrar em relação a x? Nada me impede. Então, ó, aí eu venho aqui, embaixo, e vou agora integrar de 0 a 1 essa função que sobrou. Qual é a função? 64x². Então, venho aqui, ó, 64x ao quadrado dx. Aplico as regras de integração. Isso aqui vai ficar 64 vezes x ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. Quando eu aplico, né, isso aqui vai dar 1/3. Então, no final, eu vou ter 64 sobre 3. Pronto, acabou. Então, você pode pegar uma função de duas variáveis, integrar parcialmente em relação a x, depois integrar parcialmente em relação a y, ou vice-versa. Quando nós fazemos isso, ó, eu não quero, na hora que eu for escrever isso daqui, digamos que eu peça para você, olha, desenha para mim, ou melhor, calcula para mim, para uma função, a integração parcial em relação a x, depois em relação a y. Mas eu quero falar isso de uma vez só, eu quero que você integre os dois de uma vez. Né? Ou pelo menos falar isso de uma vez. Como é que a gente faz então? Se eu já vou pegar essa função, vou derivar não, né? Vou integrar em relação a y, depois eu vou integrar em relação a x, eu já posso escrever assim, ó, bem aqui. Já posso colocar dois símbolos de integral, só que já colocando aqui, ó, de 0 a 1, de 0 a 4, já coloco a minha função, x ao quadrado, y ao cubo. Estou integrando primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, quando você vê essa simbologia aqui, essa simbologia é o que nós vamos chamar de integral inteirada. Perceba que existe uma diferença sutil entre a simbologia dela e da integral dupla. Porque ó, a simbologia da integral dupla é isso daqui. Ó. É isso aqui. Aí já de uma integral inteirada, seria isso daqui. Seria, deixa eu colocar aqui embaixo, seria integral de AB, integral de CAD, f de xy, dx dy. Tá? Então, perceba que existem umas diferenças aqui na simbologia deles. Uma coisa é uma integral dupla, outra coisa é uma integral inteirada. Mas quando você vê essa simbologia aqui, nada mais é do que uma integração parcial. E nesse caso, gente, quem eu estou pedindo para você integrar primeiro? O y ou o x? Se eu escrever assim, dessa forma. O y sempre é o que está aqui, ó, no mais interior, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou pedindo primeiro para você integrar em relação a y e depois em relação a x. Note, ó, que esse intervalo que está mais perto também da função é o intervalo de y. E esse intervalo que está mais do lado de fora é o intervalo de x.
Tá bom? Deu para entender? É fácil calcular uma integral inteirada? Sim ou não? É fácil. Por que é fácil? Porque, basicamente, calcular uma integral inteirada é você usar tudo que você aprendeu em cálculo 1. Como você já sabe integrais em cálculo 1, que você já domina esse assunto em cálculo 1, então isso aqui para você é muito simples. Porque você só vai, praticamente, integrar 2 vezes. É isso que você vai fazer. Agora, calcular uma integral dupla é fácil? Não. Depende da função, né? Depende da função. Mas, em geral, não é fácil. Não é fácil porque você está lidando com somatórios e o limite aqui tendendo ao infinito. Tá? E aí nem sempre você vai ter uma... Depende da sua função, nem sempre você vai ter uma boa propriedade aqui de somatório. Tá? Ainda mais com esse limite aqui. MN explodindo. Então, nem sempre é fácil. Então quer dizer que você aprendeu aqui 2 integrais. A integral dupla e a integral inteirada. A integral inteirada, ela é muito mais fácil de se trabalhar do que a integral dupla. Apesar de que a integral dupla, ela tem uma teoria muito mais interessante. Só que agora a gente vai unir as duas coisas. A gente vai unir esses 2 tipos de integral que nós fizemos aqui. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Então, agora você já aprendeu aqui que quando você integra parcialmente em relação a y, o que sobra no final é uma função que só depende de x, já que o y você integrou e a integral é definida. Já que sobrou uma função de x, eu posso integrar de novo, só que agora em relação a x. E no final você vai ter algo assim. E isso daqui é o que nós vamos chamar de integral inteirada. Está aqui. Aí tá. Agora vem o que é importante, né? O que é mais importante aqui para a gente é esse teorema aqui, ó. Teorema de Fubini. Ele aqui é essencial, ele é praticamente o teorema fundamental do cálculo aqui, né, do cálculo 2. Porque olha só o que ele diz, gente. Ele está falando que calcular uma integral dupla vai ser equivalente a calcular uma integral inteirada. É isso que ele está falando. Lembrando que calcular uma integral inteirada é basicamente calcular uma primitiva da função. Não é verdade? Porque na feita que você aplica as regras de integração, você está buscando o quê? Primitivas. Porque lá no cálculo 1 você aprende que calcular uma integral é você achar uma primitiva daquela função. Só que primitiva, teoricamente, seria um assunto de derivada. Então, por isso que o teorema fundamental do cálculo é o que vai ligar o cálculo integral com o cálculo diferencial. Aí aqui é a mesma coisa. Então, o teorema de Fubini, ele te permite calcular integrais duplas usando o conceito de uma integral inteirada. Então, agora sim. Professor, eu achei muito difícil calcular uma integral dupla. Não tem problema. Você pode calcular a integral dupla usando uma integração parcial. E é isso que a gente vai fazer aqui em cálculo 2. E olha só, olha que interessante. Se o teu domínio for um retângulo, e tem que ser um retângulo, tá, gente? Então, o teorema de Fubini ainda te permite... deixa eu voltar. Permite que você escolha a ordem de integração. Então, tanto faz você começar integrando em x e depois, ou então, começar integrando em y. Mais uma vez, isso se o teu domínio for um retângulo. Porque se não for um retângulo, cuidado. Nem sempre você vai poder simplesmente inverter a ordem de integração. Tá? Bom, alguém pode me perguntar, professor, mas não é estranho que esses 2 assuntos assim sejam tão interligados? Porque uma coisa é você pegar ali um retângulo, dividir em subretângulos, formar caixas retangulares, ok. Outra coisa é fazer uma integração parcial. O que tem a ver uma coisa com a outra, geometricamente falando? Bom, geometricamente falando, quando você faz uma integração parcial, o que você está fazendo? Por exemplo, se eu integro parcialmente em relação a y, significa que o x, para mim, ele é uma constante. Dizer que o x é uma constante significa dizer que eu fixei o meu x. Então, é como está aqui a minha superfície. É como se eu tivesse fatiado a minha superfície justamente onde eu fixei o meu x. Ora, se eu fatiei a minha superfície, fixando lá o meu x, e integrei em y, no final, o que eu obtive foi essa área aqui, ó, essa área rosa, que vocês estão vendo, porque eu calculei uma integral definida.
naquele intervalo. Se eu calculei uma integral definida de uma variável só, eu obtive o quê? A área abaixo do gráfico. Só que essa área rosa que vocês estão vendo aqui, ela depende do x que eu fixei. Porque se eu fixar o x, depende do x que eu fixei, a área que ele vai me dar é diferente. Por mais que eu vá integrar o y, eu vou integrar o y sempre no mesmo intervalo, mas depende do x que eu previamente fixei, a área pode ser diferente. Por isso que, no final, essa área aqui depende do x que foi fixado. Agora, se eu pego essa área aqui, que depende do x, e integro essa função no intervalo de x, vocês concordam comigo que eu estou somando essas áreas? E se eu somo cada pedacinho de área, no final eu vou ter o quê? O meu volume. Então, por isso que uma integral inteirada, geometricamente falando, ela também é igual a uma integral dupla, porque são dois raciocínios diferentes de você obter o mesmo volume. E dá para trocar a ordem também, se for um retângulo e a tua função for contínua, porque, por exemplo, o raciocínio vai ser o mesmo se você trocar a ordem. Se eu fixo aqui o meu y e integro em x, eu vou ter uma área assim agora. Só que essa área depende do y que eu fixei. E logo em seguida, se eu quiser integrar agora em y nesse intervalo aqui, eu vou preencher todo esse objeto. Preenchendo o objeto, eu vou ter o volume que eu queria inicialmente. Tá? Então, isso aqui é só uma explicação geométrica do teorema de Fubini. Só claro, assim, isso é só algo lúdico, né? Mas se a gente quisesse realmente dizer por que ele é verdade, eu teria que demonstrar, matematicamente falando. Nós não faremos isso aqui, tá bom? Então, vamos começar finalmente a exercitar e a calcular aqui algumas integrais duplas. Como nós vamos utilizar o teorema de Fubini em todos os exercícios aqui hoje, e usando o teorema de Fubini, calcular uma integral é calcular uma integral inteirada, que é uma integração parcial, que é uma integração do cálculo 1, então você já pode fazer. Tá? Então vá fazendo aí no seu caderno, enquanto eu faço aqui no quadro, depois a gente só compara as respostas. Então, a partir de agora, ser exercício que a gente vai resolver. Primeiro exercício, item A, eu tenho uma integral dupla e esse R é esse intervalo aqui de menos 2 a 2, isso em x, cartesiano de 1 a 6. Gente, eu vou logo colocar aqui o item B. Para a gente fazer logo em seguida, o A e o B. Aí o C, ainda quero fazer uma observação antes de fazer. Item B tem uma integral dupla. O meu integrando é 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. Bom, aqui o meu retângulo ele é um subconjunto do R2, tal que o x... Ah, não. Estou anotando do item C. Aqui no item B é só de menos 1 a 1, o x, né? E o y também de menos 1 a 1. Então tá, vamos resolver. Aí aqui eu já vou dando algumas dicas para vocês. Bom, no item A, você tem algo assim que a priori parece ser meio estranho, né? Como assim? Uma integral e não tem nada dentro da integral. Só que assim, não deveria ser estranho, porque em cálculo você viu isso também. Então lá, em cálculo era natural que você tivesse, por exemplo, integral dx.
Aí isso aqui, qual era o resultado disso aqui, gente? Isso aqui era x, né? Por quê? Porque aqui é como se tivesse um 1, né? A integral de 1 é x, porque a derivada de x é 1. Tá? Aqui seria x mais a constante de integração. Então aqui é a mesma ideia. Bom, na hora que eu for integrar isso aqui, eu vou olhar como se aqui dentro tivesse a função 1. E aí, eu quero integrar, só que olha só, eu vou usar o teorema de Fubini. Por quê? Porque o meu domínio aqui, ele é um retângulo. A minha função ela é contínua, então ela é integrável. E aí, nesse caso, tanto faz. Ó, esse aqui é o intervalo para x. E esse aqui é o intervalo para y. Bom, se isso aqui é um retângulo, pelo teorema de Fubini, tanto faz eu integrar primeiro em x ou integrar primeiro em y. Você pode escolher, se for um retângulo. Então, digamos que aqui eu quero começar integrando em y. Eu posso? Posso. Então, se eu quero começar integrando em y, como é que eu escrevo aqui? Aliás, deixa eu colocar aqui. Aqui eu não vou escrever, gente, mas por trás estou usando o teorema de Fubini, tá? Porque eu estou falando aqui para vocês, usando o teorema de Fubini, o que é um teorema muito forte. Então, vamos lá. Aqui, ó, se eu quero começar integrando em y, quem eu vou colocar nesse daqui? Qual é o intervalo? De menos 2 a 2 ou de 1 a 6? Se eu quero começar em y. Aí, se eu quero começar em y, então o intervalo de y eu vou colocar aqui, ó, no segundo. Então, aqui eu vou colocar o intervalo de x. Então, vai ficar de menos 2 a 2 e aqui de 1 a 6. Ó, então, com isso, eu estou dizendo que eu quero integrar primeiro em y, tá? Ou seja, a integral aqui mais interna, e depois eu vou integrar em x, que seria a integral mais externa. A minha função é a função 1. Está aqui. Bom, integrando em relação a y, qual é a integral de 1? É y. Então, aqui vai ficar. Ó, e o que eu faço com essa outra integral? Deixa ela aí. Então, vai ficar integral de menos 2 a 2. A integral de 1 em relação a y é y. Aí eu vou aplicar aqui o intervalo de 1 a 6. Depois que eu aplicar esse intervalo, eu ainda vou integrar em relação a x. Aí, vamos lá. No lugar do y, eu vou colocar 6, menos, no lugar do y, eu vou colocar 1. Então, isso aqui vai ser integral de menos 2 a 2. Aqui, 6 menos 1 dx, que eu estou fazendo com muita calma, né? Só para a gente se habituando. Aqui vai dar 5. 5 é uma constante. Então, no final vai ficar integral de menos 2 a 2, 5 dx. E agora, qual é a integral de 5 em relação a x? É 5x. Né? Então, isso aqui vai ser 5x, isso de menos 2 a 2. Então, vamos lá, vai ficar 5 vezes, no lugar do x eu vou colocar o 2, menos, no lugar do x eu vou colocar menos 2. Cuidado aqui com o jogo de sinal, porque aqui vai dar mais, 2 mais 2 é 4, e no final, então, meu resultado vai ser 20. Cuidado, gente, porque se você erra o jogo de sinal, isso aqui vai zerar. Aí já é outra resposta totalmente diferente. Aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Muito tranquilo, né? Ok. Então, vamos aqui para o item B. Olha, no item B, você percebe que o integrando, ele é um polinômio. A integral dupla, ela também vai herdar, lá do cálculo 1, uma propriedade muito interessante, que é o fato da integral ela ser um operador linear. Pelo fato de ela ser um limite, né? Limite de somatório. Então, ela herda da definição dela. Tá? O limite também, você tem um limite, você tem a linearidade dele. E aí, nesse caso, você pode pegar esse polinômio aqui e dividir em 3 integrais. Então, seria a integral desse, menos a integral desse, mais a integral desse. Se você quiser. Se você não quiser, pode deixar desse jeito também, que não tem problema nenhum. Tá? Ah, professor, sei lá, não quero fazer direto assim. Pode fazer, não tem problema nenhum. O importante aqui, ó, é que o meu domínio, o meu R, é um retângulo. E aí eu posso usar o teorema de Fubini. Isso é o mais importante. Podendo usar o teorema de Fubini, eu estou feliz. Tá? Estou tranquilo, estou em paz. Então, usando o teorema de Fubini, eu vou ter, ó, aqui tanto faz, né? Tanto para x quanto para y, o intervalo é o mesmo, de menos 1 a 1. Então, aqui vai ficar de menos 1 a 1, de menos 1
a 1. E aqui eu vou ter 3y ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado. Aqui, ó. Aqui, vou começar integrando em x, depois eu vou integrar em y. Bom, gente, aqui eu já queria fazer uma pausa, porque eu queria dar uma dica para vocês que é muito importante. Toda vez que você for resolver uma integral usando as propriedades e você percebe que os intervalos de integração são simétricos, por exemplo, você está integrando de menos 2 a 2, de menos 5 a 5. Nesse caso aqui, ó, eu vou integrar primeiro em x, né? Vou integrar primeiro em x. E o intervalo de integração aqui, ó, é de menos 1 a 1. Ou seja, o intervalo aqui é simétrico. Nesse caso, seria interessante você analisar se a sua função lá, do integrando, ela é o quê? Você lembra do cálculo 1? Se você tem um intervalo de integração simétrico, seria muito legal se o seu integrando tivesse o quê? Tivesse uma paridade. Ou seja, se o teu integrando fosse uma função par ou fosse uma função ímpar. Por quê? Porque toda função ímpar, se você integra ela em um intervalo simétrico, ela dá quanto? Se for ímpar, ela dá 0. E se for par, vai ficar 2 vezes a integral, só que de 0 até aquele valor, que vai ajudar também nos cálculos. Então, só que olha só, agora você vai ter que ter um raciocínio melhor ainda, porque eu estou falando de paridade numa situação de uma função de 2 variáveis, onde o y para mim é uma constante. Tá? Então, eu estou olhando, ó, eu estou integrando em relação a x. Se eu estou integrando em relação a x, isso aqui para mim é uma constante. Tá? Considerando que o y é fixo, é uma constante, eu te pergunto, essa função aqui, ela tem uma paridade? Sim ou não? O que você acha? Olha só, eu estou considerando que o y é uma constante. Então, ele está paradinho lá. Então, é como se eu tivesse aqui 3y0, isso aqui é um y parado, mais 2 menos x quadrado. Como o meu y está fixo, isso aqui é uma constante, então essa função aqui, ó, é uma função que só depende de x. Aí eu te pergunto, essa função aqui, ela tem uma paridade? Como é que você sabe? Você joga aqui no lugar do x, você joga menos x. Ou seja, onde tiver x aqui, você vai substituir por menos x. Se o resultado ainda for o mesmo, aí é porque ela é par. Se a tua função ela só mudou de sinal, todo mundo mudou de sinal, todos mudaram de sinal, então ela é ímpar. Tá? É assim que funciona. Então, nesse caso aqui, ó, se eu jogo menos x, o x não aparece aqui, então aqui se repete. 3y² mais 2. E aqui, se eu coloco menos x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. Então, ainda vai ficar menos x². Tá? Cuidado, o menos continua aqui, tá? Porque aqui vai ficar assim. Vai ficar menos, parênteses, menos x². Aí, isso daqui, dentro do parênteses, é x ao quadrado. Só que ainda tem esse menos aqui. Tá? Ou seja, essa função aqui, eu pergunto, ela tem uma paridade, sim ou não? Sim. Ela é o quê? Ela é par. Então, eu percebo aqui, ó, que esta função aqui, ela é par. E isso vai me ajudar. Agora que eu sei que ela é par, eu vou escrever assim, ó, isso aqui vai ser 2 vezes, já coloco, o 2 é constante, já deixa ele fora da integral. 2 vezes integral de menos 1 a 1, integral, aqui, ó, em x vai ser integral de 0 a 1. Tá? Vou integrar de 0 a 1. Qual função? 3y² mais 2 menos x². Ah, professor, tudo isso então só foi para trocar aqui o intervalo, colocar 0 aqui, 2... mas isso aqui vai te ajudar muito na hora que você for aplicar. Tá, agora sim, eu vou pegar esse polinômio e eu vou integrar ele em relação a x. Então, eu vou integrar cada pedaço dele. Então, isso aqui vai ser 2 vezes integral de menos 1 a 1. Gente, 3y² integrando em relação a x, dá quanto? Vai dar 3y² vezes x. Tá? Porque isso aqui é uma constante. Então, a integral da constante é ela mesma vezes x. Então, aqui vai ficar 3y² vezes x.
Aqui é a mesma coisa, ó, mais 2, que é constante, vezes x. Agora aqui, menos, qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Isso, ó, de 0 a 1. Depois ainda vou integrar em relação a y. Mas por enquanto, ó, vou jogar aqui os intervalos. Perceba que quando eu coloco 0 no lugar do x, todo mundo vai zerar. Aí isso já me ajuda, porque agora só interessa quando x é 1. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes integral de menos 1 a 1. Aí vai ficar 3y ao quadrado mais 2 menos 1/3. E eu ainda vou integrar em relação a y. Aí aqui, gente, eu já ainda vou fazer essa conta aqui. 2 menos 1/3. Mas, por enquanto, eu já queria que você percebesse que a gente vai integrar em relação a y. O intervalo, de novo, é simétrico. Então, eu te pergunto, essa função aqui dentro, ela tem alguma paridade, sim ou não? Temos uma pergunta? Diga. Ah, por que ele não ficou aqui dentro, né? Nessa parte aqui. Por que esse 2 não ficou aqui dentro? Bom, ele poderia ficar. Seria assim, conceitualmente, como a gente ainda está se habituando, seria até melhor mesmo, né, que ele ficasse aqui. Aqui o 2, ó. Pá. Só que no final, o 2 ele é uma constante. Então, de qualquer forma, ele sendo constante, não importa se tivesse aqui 10 integrais, ele poderia sair de todas elas. Se ele estivesse multiplicando todo mundo lá dentro, né? E como aqui ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, eu posso tirar ele de integral por integral, até ele chegar no final, deixar lá na frente. Essa é uma forma de simplificar, mas também, se eu quisesse deixar ele aqui, ó, poderia. Não estaria errado também, tá? Mas eu só quis tirar logo ele daqui. Por quê? Por causa da propriedade de que se você tem uma constante, a constante você pode tirar da integral, tá? Colocar ela lá para frente, tá? Por conta disso. Ah, sim. Por que ficou um 0 aqui? Porque eu estou usando o fato, ó, de que se você tem uma integral, os intervalos dela são simétricos. Por exemplo, de menos a até a. Você tem isso daqui, por exemplo. O intervalo tem que ser simétrico. E a tua função aqui, ó, ela é par. Aí, nesse caso, essa integral vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a f de x. Tá? Isso aqui é a propriedade do cálculo 1. É por isso que eu fiz isso. Aí você pode dizer assim, professor, mas isso ia só me confundir se eu tentasse usar isso na prova. Eu posso não usar essa propriedade? Pode. Não tem problema. Ah, não, professor, eu não lembro, na verdade. Eu estava na prova, mas eu não lembrei como era. Se era 0, se era 2 vezes, não lembro. Então eu não usei. Não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então você faça mesmo o que você acha melhor. Tá? Para você se sentir bem fazendo a prova. Aí foi isso. Aí aqui, ó, vou fazer de novo. Eu pergunto para vocês, isso aqui tem uma paridade, sim ou não? O que vocês acham? Tem paridade. É uma função par. É par, gente. Ó. Substitui aqui, ó, y por menos y. Vai dar aí mesmo. Isso aqui é uma função par de novo. Então aqui, ó, função par. Então eu vou usar de novo a propriedade. Então isso aqui vai ser 2 vezes, só que já tem esse 2 aqui, então vai ser 4 vezes integral de 0 a 1. Aí aqui vai ser 3y ao quadrado. Aí que eu já faço a conta, né? 2 inteiros menos 1/3. 2 inteiros é como se fosse 6 sobre 3. 6 menos 1 é 5. Então vai ficar mais 5/3. Pronto. E agora? Agora a gente vai integrar. Tá? Então aqui, ó, vai ficar 4 vezes. Bom, integral de 3y ao quadrado é y ao cubo. Y ao cubo sobre 3, né? Então vai ficar y ao cubo. Y ao cubo mais integral de 5/3 é 5/3 vezes y. Aí falta eu aplicar aqui, ó, de 0 a 1. Quando eu aplicar 0, vai zerar todo mundo, então não me interessa. Quando eu aplicar 1, vai ficar 1 mais 5/3. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 1 mais 5/3.
Bom, fazendo essa conta aqui, né? Vai ficar 3 mais 5, 8. 8 terços vezes 4, 32 terços. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Assim, dever de casa. O que você pode tentar fazer também na sua casa, até para você mesmo escolher depois o que você achar melhor, resolva essa questão, mas sem usar essa propriedade de paridade. Você pode fazer isso também. Aí você vê se você teve mais dificuldade ou menos dificuldade. O importante é que na prova você acerte a sua questão. Tá bom? Então vamos lá. Antes de eu resolver o terceiro item, eu queria só fazer uma observação com vocês. E essa observação que eu vou fazer agora, ela é muito importante também. É uma outra dica, uma outra propriedade que a gente pode usar aqui nas integrais duplas. Bom, vou colocar isso aqui como se fosse uma observação. Observação. Se a tua função de duas variáveis é igual a uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y, vocês entenderam o que eu quero dizer com isso daqui? Olha só, eu estou supondo que a minha função, que é de duas variáveis, eu posso escrevê-la como sendo uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Por exemplo, essa função aqui, ó, gente, f de xy igual àquela que a gente viu agora, x² y ao cubo. Bom, essa função ela é de duas variáveis, sim ou não? Mas ela é uma multiplicação de uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Sim ou não? Outro exemplo. F de xy igual a x ao cubo vezes z elevado a y. De novo, isso aqui é uma função que é uma função que só depende de x vezes outra que só depende de y. Então é isso que eu quero dizer ali. Ah, mas todas não vão ser assim? Não. Ó, por exemplo, aqui. Essa daqui que a gente fez agora. Ó, pode perceber, ela não é uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Não. A não ser que você quebre ela. Aí é outra história. Mas a priori, ó, ela não tem essa propriedade. Tá, então digamos que uma função tem essa propriedade. Isso aqui foi só um exemplo. Então, se nós temos essa propriedade, então, olha o que vai acontecer com a integral, quando a gente tentar integrar. Então, a integral dupla, já estou colocando o teorema de Fubini aqui, de A até B, de C até D, f de xy, dx dy. Ó, a minha função f, eu posso escrever ela assim. Então, isso aqui vai ficar integral de C até D, integral de A até B, g de x, h de y, dx dy. Tá bom? Gente, se eu estou, olha, vamos olhar, estou integrando primeiro em relação a x, ignora a integração em relação a y por enquanto. Se eu estou integrando em relação a x, essa função aqui todinha, ó, que só depende de y, ela vai se comportar como se fosse uma constante. Ora, se ela é uma constante que está multiplicando a minha função de x, eu não posso pegar a constante e tirar da integral? Posso. Mas cuidado, é diferente do que eu fiz antes. Eu posso tirar dessa integral aqui, mas eu não posso tirar de todas as integrais. Porque a priori ela não é uma constante em si. Ela é uma função de y. Então, aqui dentro dessa primeira integral, ela se comporta como uma constante. Então, posso tirar da primeira integral. Aí vai ficar assim. Vai ficar integral de C até D, h de y, aí vezes a integral de A até B, g de x, dx.
aqui. Vai ficar assim. Tá? A única coisa que eu fiz foi tirar aqui o h de y, tirei da primeira integral, já que na primeira integral ele se comporta como uma constante. Só que, ó, esse colchete que eu coloquei aqui, ele é uma integral definida de uma função aqui, g de x, dx. Então, vocês concordam comigo que depois que eu resolver essa integral definida, que essa integral definida em si aqui, ela é uma constante? Sim ou não? É uma constante. Então, eu posso pegar esse colchete e tirar dessa integral em relação a y? Posso. Posso porque é uma integral definida de x em relação a x. Então, ela é como se fosse uma constante. Então, ela sai dessa integral. E aí, no final, eu tenho isso daqui. Isso aqui vai ser igual à integral de a até b, g de x dx, vezes integral de c a d, h de y, dy. Ah, pessoal, mas e daí? Gente, e daí que nesse caso eu estou dizendo que quando você tem uma função desse tipo, você está resolvendo uma integral dupla, uma integral inteirada, você já pode separar isso daqui em duas integrais e resolvê-las simultaneamente. Tá? Então, isso aqui vai lhe ajudar e muito também nos cálculos. Eu vou usar ela agora, vocês vão entender melhor o que eu quis dizer com essa observação. Então, bora voltar para o slide, que a gente vai resolver o item C. Item C, eu tenho integral dupla. A minha função é x vezes secante ao quadrado de y. E o meu retângulo é igual a xy, que pertence ao R2, tal que o x está entre 0 e 2, o y está entre 0 e π sobre 4. Pronto. Então, ó, aqui é a mesma ideia. Perceba que eu quero calcular uma integral dupla e o meu domínio aqui, ó, a minha região de integração, ela é um retângulo, tá? Isso aqui é uma outra forma de escrever como eu estava escrevendo retângulos. Então, x está limitado entre 0 e 2, y está limitado entre 0 e π sobre 4. Se você tiver dúvidas, você pode desenhar esse conjunto aqui. Isso a gente já fez em outras aulas, isso aqui você já sabe fazer perfeitamente. Mas aqui, como ele só pediu para eu calcular a integral, e o domínio é um retângulo, a minha função ela é contínua, então eu posso aplicar o teorema de Fubini. Aí, olha o que vai acontecer. Aplicando o teorema de Fubini, vai ficar, tanto faz quem eu vou integrar primeiro, vamos dizer que eu vou integrar x primeiro, então vai ficar 0 a π sobre 4, 0 a 2. A minha função é x vezes secante ao quadrado de y dx dy. Bom, pelo teorema de Fubini, eu fico assim. Agora, aqui, gente, essa função aqui do meu integrando, ela é como se fosse uma função que só depende de x, vezes uma função que só depende de y, sim ou não? Né? Ó, porque eu tenho x, que é uma função que só depende de x, e eu tenho secante ao quadrado de y, que é uma função que só depende de y. Aí, o que eu vou fazer, então? Eu já vou separar em duas integrais. Duas integrais unidimensionais. E já vou começar a resolver. Então, pela observação, isso aqui é igual, ó, lembrando que estou usando aqui a minha observação, isso aqui vai ser integral de 0 a 2 x dx, integral de 0 vezes integral de 0 a π sobre 4, secante ao quadrado de y. É como se eu já tivesse quebrado isso aqui, ó. Quebrei em duas integrais. Agora eu vou resolver as duas integrais ao mesmo tempo, sem ter que resolver primeiro uma, aí depois resolver a outra. Não, já vou resolver. Então aqui, ó, integral de x em relação a x vai dar x ao quadrado sobre 2. Isso de 0 a 2. Aqui, gente, qual é a integral da secante ao quadrado? Tangente, que é derivada da tangente secante ao quadrado. Então, integral da secante ao quadrado vai dar
tangente. Então, tangente de y no intervalo de 0 a π sobre 4. Agora é só aplicar os intervalos. Isso aqui vai ser, no lugar do x eu vou colocar 2, escrever assim, ó, meio vezes 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Bom, e aqui vai ser tangente de π sobre 4 menos tangente de 0. Tá? Então, esse meio que apareceu é daqui, o meio. Aqui o x ao quadrado eu coloquei o 2 nele, depois eu coloquei o 0. Na tangente eu coloquei π sobre 4, depois eu coloquei 0. Bom, tangente de 0 é 0. Quanto é a tangente de π sobre 4? É 1, né? 45 graus. Ó, então aqui deu 1 menos 0, deu 1. Então, e aqui deu 4 menos 0 é 4, 4 sobre 2 é 2. Então isso aqui, resposta 2. Bom, é claro que você conseguiria resolver isso aqui também tranquilamente sem usar a nossa observação lá. Mas assim, o que eu estou ensinando para vocês é algumas dicas que você não é obrigado a usar, mas se você entender e usá-las, aí isso vai também economizar tempo. Apesar de que a prova de vocês, que já está elaborada, você resolve ela em 2 minutos. Você tem 2 minutos para fazer a prova e mais 2 minutos para revisar. Então, se você quiser, em 5 minutos você já sai de sala. Tá? Então, e se você seguir a dica, é 1 minuto. 1 minuto mais 1 minuto. Se cair isso daqui, né? Mas se não cair isso daqui, tem outras dicas também que você pode usar. Vamos lá. Próxima questão. Falando em prova, gente, eu ainda queria hoje, espero que dê tempo, mas eu queria resolver a última prova com vocês, né? Que eu tenho feito isso, eu ainda não resolvi, porque teve o recesso. Mas hoje, ainda se der tempo, a gente consegue resolver. Vamos lá. Calcule o volume do sólido que se encontra abaixo desse gráfico e acima do retângulo. Essa daqui é interessante. Olha só. Essa daqui, eu não estou falando de integral no comando. Mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo para calcular o volume do sólido abaixo do gráfico de uma função. Você já aprendeu hoje que isso aí foi a motivação para a gente introduzir o tema de integrais. Então, você percebe essa função aqui. Olha o que eu vou te perguntar agora. Essa função, para esse conjunto aqui, ó, em algum momento, ela vai ser negativa? O que você acha? Esta função aqui, ó, para este conjunto, para esse domínio, em algum momento ela vai ser negativa? Não vai ser. Então, essa função, para esse domínio, ela é sempre não negativa. Então, se eu quiser calcular o volume, como é que eu posso calcular o volume? Calculando uma integral dupla. É isso. Tá? E aí a gente vai calcular da forma que a gente já sabe. Então, vamos lá. Segunda questão, f de xy igual a y ao cubo sobre x ao quadrado. Bom, o meu retângulo é o retângulo que vai de 1 a 2 em x e vai de 0 a 1 em y. Tá, gente, aí como eu falei, você já percebeu que esta função ela é não negativa para este domínio e ele quer justamente o volume abaixo do gráfico da função e acima do retângulo. Então, você já sabe que para calcular esse volume, você calcula uma integral dupla. Né? Então, vamos lá. O volume vai ser uma integral dupla sobre o retângulo da nossa função f de xy. Ok? Pergunta? Perfeito. Ó, gostei da pergunta. É o Gabriel, né? Olha, o Gabriel perguntou o seguinte. Se em algum ponto bora colocar assim, se em alguma parte desse retângulo, em um subretângulo, bora colocar assim, se em um subretângulo a minha função fosse negativa, eu não poderia usar a integral dupla? Ainda poderia, só que tem que tomar um cuidado. Porque assim, na parte do meu
do meu domínio, onde a função é não negativa, você calcula a integral dupla normal lá. E naquela parte onde ela é negativa, você calcula a integral dupla só para aquela parte, mas com o sinal trocado. Joga o menos em cima. Tá? Se eu estiver falando de volume, tá? Se eu te peço, calcule o volume, e em uma região ela está dando negativa a tua função, aí tu vai ter que jogar o menos lá. Que nem você fazia em cálculo 1 também. Né? Às vezes você tinha uma função seno lá. Você quer calcular a área. Se você jogasse só a integral, ia dar zero. Mas como assim ia dar zero? Se eu estou vendo que tem área aqui. Aí, então, onde fosse positivo, usava a integral normal, e onde fosse negativo, colocava o menos. Tá? Aí aqui o raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Muito boa essa pergunta, inclusive. Aí, gente, você já sabe, para calcular o volume, eu vou calcular uma integral dupla. E para calcular a integral dupla, eu vou usar o teorema de Fubini. Então, isso aqui, pelo teorema, vai ficar integral, tanto faz aqui, começar com y agora, de 0 a 1, ou melhor, tanto faz. Disse que ia começar com y, então comecei com x. Tá, aí minha função é y ao cubo sobre x ao quadrado dx dy. Olha, essa função aqui, eu já posso começar a resolver, mas olhando para essa função, eu quero escrever ela assim, ó. Quero escrever integral de 0 a 1, integral de 1 a 2, y ao cubo, vezes 1 sobre x quadrado, dx dy. Ora, por que eu fiz questão de escrever essa função desta forma aqui? É para ficar evidente que essa função também é como se fosse duas funções se multiplicando. Uma que só depende de x, outra que só depende de y. Então, já vou separar isso aqui em duas integrais. Então, isso aqui vai ser integral de 1 a 2 de 1 sobre x quadrado dx vezes integral de 0 a 1 y ao cubo dy. E agora é resolver. Ah, pessoal, não lembro mais como é essa integral aqui. Gente, é só você lembrar que isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Tá? Então, vou escrever aqui embaixo. Então, o volume vai ser integral de 1 a 2, x elevado a menos 2 dx. Ah, esse aqui você já sabe qual é a integral, né? Bora logo integrar. Integral de y ao cubo vai ficar y elevado a 4 sobre 4. De 0 a 1. Tá, agora aqui você já sabe integrar, né? Porque vai ficar x elevado a menos 2. Então, a regra aqui de integração vai ser x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Isso aqui eu vou integrar de 1 a 2. E aqui, ó, no lugar do y eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 quarto. Depois eu vou colocar 0 e vai zerar. Então, ficou assim. Ora, em cima ficou menos 2 mais 1 é menos 1. Então, ficou x elevado a menos 1. Aqui embaixo, menos 2 mais 1 é menos 1. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente. Ó. Vai ficar menos 1 quarto. Esse 1 quarto já estava aqui. Esse menos surgiu daqui do menos 1. E x elevado a menos 1. Isso de 1 a 2. Lembrando que x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Então, aqui eu vou colocar esses valores, de 1 a 2. Ó, por enquanto, você pode até achar estranho. Por que vai dar negativo? Se eu estou calculando volume, é para dar positivo, né? Se a minha função não é negativa. Mas calma, que vamos até o final. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar menos 1 quarto, vezes, no lugar do x é 2, então vai ficar meio, menos, no lugar do x é 1. 1 sobre 1 é 1. Ora, meio menos 1 é menos meio. Então, isso aqui vai ser menos 1 quarto vezes menos meio. Agora sim, menos com menos vai dar mais. Então, a resposta, o volume vai ser 1 oitavo. Volume aqui, resposta 1 oitavo. Bom, ele não me disse a unidade, né? Se é metro cúbico, então, vou colocar só aqui a unidade de volume. Essa é a resposta final. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Tá bom. É bom que essa prova está bem fácil de fechar, né?
Olha, ainda mais se cair essa questão aqui. Essa questão é uma boa questão de prova. Terceiro exercício. Faça um esboço do sólido formado por esta integral. A gente vai comentar sobre essa questão. É interessante que, se você reparar, essa questão não está pedindo para você calcular a integral. Não está. A única coisa que ele quer é faça um esboço do sólido formado pela integral. Vamos já discutir isso daí. Depois dessa questão, eu já quero resolver a prova com vocês. Antes de eu entrar no assunto de valor médio. Então, deixa eu colocar aqui a nossa integral dupla. Raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado. E o nosso retângulo é esse aqui. Gente, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Bom, ele quer que a gente faça um esboço do sólido que é formado por esse objeto aqui, ó. Porque uma integral dupla, ela pode dar o volume de um objeto. Então, na verdade, essa questão aqui é uma questão de desenho. Para eu desenhar essa questão, perceba que isso aqui é uma integral dupla. Se é uma integral dupla, eu vou desenhar isso no R3, tá? Porque o meu domínio ele é bidimensional. O meu domínio é isso daqui, ó. O x vai de 0 a 2, o y vai de 0 a 3. Então, na hora que eu for desenhar isso daqui, ó, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y e aqui é o eixo z. O meu x vai de 0 a 2, vamos dizer que o 2 está bem aqui. Já o y vai de 0 a 3, então ele vai um pouco mais. Então, vamos colocar o 3 para cá. E, ó, isso daqui, então, é o nosso domínio. Domínio aqui é esse retângulo. Então, gente, toda a minha superfície dessa função, ela vai estar acima desse retângulo. Ela não vai ultrapassar. Tá? Então, acima desse retângulo, eu tenho uma superfície. Que superfície é essa? Eu tenho que olhar para essa função aqui agora, ó. Quem é a minha função? A minha função, ela é raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado. Olha o que eu vou fazer. Se eu quisesse desenhar o gráfico desta função, para ver como ela é, eu teria que seguir aquelas etapas. Poderia fazer curvas de nível, poderia fazer a interseção no plano XZ, no plano YZ. Se eu olhasse para a etapa do plano YZ, que é esse plano aqui, eu zeraria o x, só que o x nem aparece aqui. Então, ficaria assim, ó, z igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. Se eu ajeitasse um pouquinho essa equação aqui, eu ia obter z ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. 9 é 3 ao quadrado. Ou seja, gente, isso daqui, no plano YZ, é um pedaço de uma circunferência. Qual é o centro da minha circunferência? É 0. Qual é o raio da minha circunferência? Ou melhor, desculpa, o centro é a origem. E qual é o raio? É 3. Tá? Então, eu teria que vir aqui, ó, no plano YZ e desenhar uma circunferência. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou desenhar só um pedaço da circunferência. Porque o meu domínio, ó, só vai até aqui, de 0 a 3. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou marcar o 3 bem aqui em cima. Já que o meu y só vai até 3, de 0 a 3. E vou fazer aqui, ó, uma semicircunferência. Tá? Isso eu desenhei o gráfico da minha função, apenas o traço dele no plano YZ. Só que perceba uma coisa. Primeira semana de aula. Tu tens uma função que não aparece o x. Significa, então, que essa imagem aqui, ó, esse pedaço de circunferência, eu vou projetar ele ao longo do eixo x. Não foi isso que a gente aprendeu?
Quando não aparece o x, você pode projetar ao longo do eixo x. Então, projetando essa imagem aqui, ao longo do eixo x, eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui. Então, este daqui que vocês estão vendo, ó, isso daqui é justamente o meu sólido. Tá? Para essa integral aqui, o que ela gera é esse sólido aqui. E mais, se a questão pedisse, ela não pediu, mas quem sabe é uma boa questão de prova. Eu também poderia pedir para você calcular essa integral aqui. É claro que se você fosse tentar calcular essa integral usando as integrações, né? Ou não, na verdade, acho que você... Enfim, não sei. Teria que tentar. Mas assim, tem um jeito muito melhor de calcular essa integral aqui. Tá? Porque ela tem uma raiz. Então, normalmente a raiz, ela traz uma complicação. Então, por exemplo, se eu fosse querer calcular logo isso aqui, se eu fosse querer integrar em relação a y, isso aqui ia complicar um pouquinho a minha vida. Mas eu não preciso calcular usando as propriedades de integração. Porque você sabe que uma integral, se você calcula, não vai dar o volume desse sólido aqui. Você conseguiria calcular o volume desse sólido só olhando para ele? Conseguiria. Sabe como? Isso daqui não é um pedaço de uma circunferência, 1/4 de uma circunferência? Então isso aqui é 1/4 de um disco. Qual é a área do disco inteiro? Qual é a área? πr². Então seria 1/4 de disco. Isso aqui eu estou fazendo a mais, tá, gente? Isso aqui não é da questão. Mas se eu quisesse, qual seria o volume? Seria 1/4 de disco, ou seja, π vezes r, o raio é 3, ao quadrado, dividido para 4, vezes a altura. Ó. Pensa que isso aqui é um sólido, só que deita ele assim. Então isso aqui é como se fosse a área da base vezes a altura. Porque esse disco ele se repete pelo menos nessa distância aqui de 0 a 2. Então ficaria π vezes 3 ao quadrado sobre 4 vezes 2. Tá? E aí fazendo essa continha, você teria 9π sobre 2. Unidade de volume. Então você conseguiria resolver só olhando o seu desenho, de uma forma puramente geométrica, olhando o gráfico do seu esboço aí, né? Do gráfico dessa função, dessa integral. Bom, é claro que futuramente, vocês não se preocupem, que vocês vão conseguir resolver integrais assim, usando um outro método. A gente vai falar de coordenadas polares ainda. E a gente vai fazer uma transformação, e aí vai ficar muito mais fácil de você resolver uma integral dessa daí. Mas, por enquanto, a gente já tem ferramentas, pelo menos, que consigam resolver uma questão dessa. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Então tá. E é isso, gente. Boa prova para vocês na sexta-feira e nós iremos nos ver novamente na segunda. Até mais.